Eu quero saudar todos os irmãos, todos os telespectadores deste programa abençoado, com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uso da palavra do Senhor Deus no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 32. O texto nos diz: precisamos nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo ímpar em toda a narrativa da vida de Jesus. Porque o Dr. Lucas, ele faz uma pesquisa com relação à vida de Jesus, e não só os seus milagres, mas sobretudo aquilo que ele ensinou. E no capítulo 15, Lucas mostra 3 grandes parábolas narradas e contadas por Jesus de Nazaré. O contexto nos diz que em meio às murmurações dos mestres da Torá, os escribas, os fariseus e os doutores da lei, que se aproximavam de Jesus, eles perceberam que uma grande multidão cercava Jesus. E quando esses mestres viram esta multidão cercando Jesus, eles começaram a criticar, começaram a zombar, e o texto bíblico diz que eles diziam que este Jesus recebia pecadores e comia com eles. Ele não poderia ser o Messias, o Filho de Deus. Pois bem, em meio a essa crítica, nasce então as 3 parábolas mais conhecidas da Bíblia. E Jesus, em resposta à crítica dos mestres da Torá, ele narra a parábola da ovelha perdida, que fala do desamparo do perdido. Jesus narra a parábola da dracma perdida, que fala do valor do perdido. Mas é na parábola do filho pródigo que Jesus se detém para explicar para as multidões e para todos aqueles que estavam em meio àquelas multidões, como os fariseus e como os doutores da lei, a importância deste filho que estava perdido, mas que novamente foi achado. Na parábola do filho pródigo, Jesus está narrando o amor do pai por aquele filho que se distanciou da casa do pai. Na dinâmica missionária de Jesus, como grande pregador que Jesus foi, ele explica aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas e mostra 3 coisas que se perderam e que foram achadas. Eu poderia intitular o tema desta mensagem como os perdidos e achados da Bíblia, porque verdadeiramente 3 coisas se perderam: uma ovelha, uma dracma e um filho. Mas Jesus, na sua didática, ensina as multidões e mostra de forma muito clara que a ovelha se perdeu, porque esta ovelha perdeu a visão do seu pastor, perdeu a visão do seu aprisco, perdeu a visão do rebanho. Que a dracma foi perdida, porque a sua dona perdeu o zelo e o cuidado de guardar algo tão valioso. Mas é na parábola do filho pródigo que Jesus revela que este filho escolheu se perder no mundo, porque não considerou o zelo, o amor e o carinho do pai. Jesus vai dar uma ênfase maior na parábola do filho pródigo. Os mestres da lei que estavam ali entendiam perfeitamente a parábola que Jesus estava narrando, e até como crítica eles poderiam dizer: tudo bem, a ovelha é um animal, a dracma é uma moeda, mas Jesus vai dar uma ênfase no filho pródigo. Por quê? Porque o filho é uma pessoa dotada de sentimentos e de emoções, e que tinha nas mãos o poder da decisão, que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Jesus vai contar a parábola de um homem que tem 2 filhos. Você conhece a história. E o filho mais novo pede ao pai a herança que lhe cabe, aquilo que na visão dele era dele por direito. É interessante nós analisarmos
o pedido deste filho. O pedido deste filho, na verdade, é a antecipação da herança. E a antecipação da herança era interpretado como desprezo e ofensa aos ouvidos do pai. Era algo tão grave que no contexto social do Oriente, este filho poderia, denunciado pelo pai, até morrer apedrejado, porque ele está reivindicando uma herança de um pai que ainda estava vivo. Mas por amor a este filho, disse Jesus nesta parábola que ele atende, embora com tristeza, ele atende a solicitação e o pedido deste filho. E diz a Bíblia que este filho pegou a herança e vai para uma terra longínqua e distante e gasta todo o seu dinheiro vivendo uma vida dissoluta, uma vida de prazeres, uma vida completamente alheia da vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção nesta parábola é a atitude do pai. A atitude de espera daquele pai que vê o seu filho se distanciar da sua casa. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo de número 20, Jesus narrando a história diz que estando ainda longe, o pai viu seu filho e este pai estava cheio de compaixão. O amor do pai não recuou, o seu coração não se fechou, o pai não desistiu daquele filho que saiu. O amor do pai suportou a distância, suportou o tempo, porque eu quero crer que este pai, ele acreditava que iria ver o seu filho voltar novamente. O filho estava distante, mas o texto diz que o pai o viu ainda de longe. Deus é este pai na parábola do filho pródigo, que tem visto a minha e a sua vida, e ainda de longe. Quando eu falo ainda de longe, eu lembro do Salmo 139, quando Davi, ele canta a onisciência de Deus, e ele diz que este Deus conhece, e nos conhece de tal forma que quando o nosso corpo ainda era informe, ou seja, sem forma, Deus já nos conhecia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz que antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. De longe, os olhos de Deus, de longe, o olhar misericordioso do Senhor tem visto muitos dos seus filhos que têm vivido uma vida completamente alheia à sua vontade. Como aquele pai, Deus está também de braços abertos. E na pessoa de Jesus Cristo, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. A grande lição que Jesus está dando desta parábola, da parábola do filho pródigo, não é do filho que se perdeu e nem também do filho que ficou. A grande lição e o grande exemplo é do amor deste pai. O pai perdoa, na verdade, os dois filhos. O primeiro filho ele perdoa porque desperdiçou tudo quanto tinha quando saiu da casa do pai. E o pai também perdoou o segundo filho porque pensava que havia perdido tempo na casa de seu pai. E quando eu olho para esta parábola, eu entendo que Jesus estava dizendo aos mestres da lei que o maior ensinamento é sabermos amar os nossos semelhantes e sabermos perdoar. Perdoar é deixar uma nova história ser escrita. Quando não há perdão, qualquer motivo é razão para separação. E Jesus justamente estava falando isso, que assim como aquele pai perdoou aquele filho, assim também Deus perdoa todos aqueles que vêm a Ele. A história termina dizendo que o pai correu até este filho, o abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo, colocou novas vestes, sandália nos seus pés e matou um novilho cevado. É a festa que acontece quando um filho toma a decisão de voltar para a casa do pai.
que esta palavra possa ter tocado no seu coração. Eu não sei de que forma e de que maneira você se encontra, mas eu quero lhe dizer que os olhos do Pai estão sobre a sua vida, sobre a sua história. Ele conhece você pelo nome e pelo sobrenome, e que você possa tomar a melhor decisão da sua vida, que é voltar para a casa do Pai. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e abençoe a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém.